Você já parou para pensar em idolatria? Idolatria política, idolatria religiosa. E o que ela faz com a alma humana e com o comportamento das pessoas? Nessa era de rede social, a gente precisa pensar nisso. Pega na minha mão e vem. Eu sou Madeleine Lasco, sou jornalista há 26 anos e nos últimos tempos eu tenho me dedicado à defesa intransigente da liberdade de expressão. Aqui embaixo você vai encontrar o apoia-se do meu projeto Identitarismo. A gente tem ali um grupo de WhatsApp muito legal preparando novidades que eu sei que você vai gostar. Por que eu tô falando dessa coisa da idolatria em primeiro lugar, né? O que isso tem a ver com esses temas dos quais eu falo no canal, da cidadania digital, do identitarismo, aliás, do clima político que a gente está vivendo hoje? Porque as pessoas andam meio sem propósito. Muita gente sente falta de um propósito na vida. Esse propósito, geralmente, ele era suprido pelas tradições, pelas religiões. A pessoa se dedicava a algo que ela considerava mais moralmente elevado, que transcendia. E a gente foi meio que perdendo isso na nossa sociedade, inclusive entre pessoas que vão à igreja. Às vezes a pessoa vai à igreja, muita igreja, né, nos últimos tempos, nas últimas décadas, eu diria, virou assim uma ONG, né? Aquela coisa da fé com obras, ela foi migrando só para obras. Não se cuida do espírito, não se cuida da fé. Você não tem aquela coisa, vamos dizer, além dessa realidade dura humana. E aí as pessoas vão se perdendo muitas vezes na idolatria, porque a gente tem necessidade. Tô falando por mim, mas eu tenho, você muito provavelmente também tem, a necessidade de sentir que pertence a algo elevado. Mesmo que você não seja religioso, não estou falando de religião só. A gente quer sentir que a gente pertence a algo que transcende a nossa existência, que transcende essa nossa rotina diária, algo a mais, algo além. Todo ser humano, né, tem essa necessidade, cada um vai buscando se ajustar aí de acordo com as próprias crenças, de acordo com os próprios valores, princípios e também com as oportunidades que a vida apresenta e deixa de apresentar pra gente, né? E ultimamente, o que é que tem acontecido? E isso nós temos visto no cenário político e também num outro cenário de muito extremismo, que é, por exemplo, o cenário do terrorismo. Para vocês terem uma ideia, no terrorismo islâmico, terrorismo do ISIS, do Estado Islâmico, do Daesh, eles conseguiram arregimentar um cara que pouca gente conhece, que era tipo, ele foi chamado de o Goebbels do Estado Islâmico, um propagandista, que ele era o quê? Um rapper alemão. Ele que fez aquele mundaréu de vídeo escabroso, de decapitação e não sei o que deixou esse grupo em evidência. E eles conseguiram recrutar 40 mil jovens ocidentais. 3 mil se mudaram para ir viver onde seria a região do califado. Teve gente que sumiu, teve gente que foi escravizada, teve gente que fugiu. Enfim, conseguiram virar a cabeça das pessoas como? Oferecendo um conjunto de regras que fizesse elas serem melhores pessoas. Olha o nível de perversidade. E como isso de você não ter na sua vida algo edificante te deixa vulnerável. Deixa a pessoa vulnerável. Eles ofereciam esse conjunto de regras muito claras que iam fazer de você um ser humano melhor. Uma missão heróica e um conjunto de inimigos muito maus. Para quem não tem propósito, isso se torna um propósito. Aqui eu tô falando do extremo, do extremo, do extremo, tá, gente? Que é o
terrorismo que mistura com a religião e gente perversa que foi atrás de jovens que eles sabiam que já tinham problemas de adequação familiar, de adequação na sociedade, que já na escola, profissionalmente, eles foram atrás assim, olhando quem era o vulnerável do vulnerável para conseguir isso, entendeu? E às vezes a pessoa tinha uma vida aparentemente estável, mas emocionalmente ela estava dilacerada. Então ela acabava fazendo o quê? Se voltando para essa idolatria do terrorismo. Quando a gente fala assim em terrorismo, é óbvio que é um negócio horroroso, moralmente condenável, mas quem vai, não vai com essa conversa, ele vai achando que está lutando por um bem maior. A coisa da idolatria começa é, na diferenciação de religiões, onde você tem imagens que te lembram dos deuses, né, do que é sagrado, e religiões que não aceitam essa adoração a imagens, que comparam, por exemplo, com a figura da Bíblia do bezerro de ouro, que todo mundo deixa Deus de lado e vai lá adorar um bezerro de ouro. Os teólogos transcendem isso para outras áreas que não são só religiosas. Então teria, por exemplo, a idolatria ao dinheiro, a idolatria ao status, a idolatria ao poder. E hoje em dia nós temos uma idolatria a líderes políticos. E isso não é porque esses líderes sejam especiais ou porque os liderados sejam burros. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair, porque qualquer pessoa no momento de fragilidade pode escorregar para isso, dependendo do que te toca, dependendo de como está a sua vida, dependendo de como manipularam os seus medos, dependendo do quanto você está se afastando das pessoas que são fisicamente próximas e se juntando a grupos. Todos nós podemos cair nisso da idolatria. E qual é o pulo do gato para a gente saber se está escorregando para isso ou não? Quando a gente trata como se fossem deuses e não pudessem ser criticados e tivessem que ser defendidos como com uma jihad, com uma guerra santa, pessoas que são seres humanos. Porque todo ser humano é falível. E quando a gente fala de político, e de político brasileiro, gente, é um pessoal que tem uma ficha corrida de falhas. Por mais que você goste do político, acredite nele, sendo realistas, a gente vota nas escolhas que a gente considera que naquele momento são mais adequadas. Mas quando a pessoa passa a ter uma ilusão de que aquele é um ser perfeito, que está fazendo algo por um bem maior, sendo uma pessoa adulta, já tem algo errado aí. Tem uma autora britânica muito interessante chamada Nina Power. E ela fala sobre isso, mais sobre o pessoal do identitarismo, sabe? Que fica, vamos dizer, existe machismo no mundo? Existe. Tem que ser combatido? Tem. Mas assim, isso quer dizer que todo homem é um estuprador potencial? Isso quer dizer que as mulheres estão em guerra com os homens? Não quer dizer. Mas na cabeça desse pessoal quer. Por quê? Porque é a forma que eles têm de dar significado à própria vida. Não existe discordância, não existe evolução do pensamento. Porque isso são coisas simples, eles não se sentir tão heróicos. O que é que existe? Um lado muito mal, que tem más intenções e quer vir aqui destruir tudo que eu tenho. Então, contra essas pessoas eu posso tudo. A gente tem hoje o que eu chamo de paquitas de político. Por que paquitas de político? Porque o que quer que o político faça, a pessoa tá lá só com o pompom celebrando, gente. A pessoa não tá nem aí. A pessoa perde completamente o senso crítico. E se alguém criticar o político de estimação, a pessoa vai lá como se tivesse batido num filho dela. Quando, na verdade, vamos dizer, você tá torcendo por um político, tá fazendo campanha por ele. É óbvio que você não vai bater nele. Não é disso que eu tô falando. Mas é bom que tenha quem bata um pouco, para eles andarem na linha. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe
completamente. Então, mesmo quando a gente é super fã de um tipo de política, a gente quer defender um político, a gente tem de ter na nossa cabeça que o universo é equilíbrio. Um político sem oposição, ele vai se perder. E se as pessoas agirem como animais peçonhentos em cima de qualquer um que fale qualquer coisa do político de estimação dela, a gente vai corroendo a democracia. Não estou dizendo de fake news, de ameaça, desse tipo de coisa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, de repente, a pessoa opinar: olha, o que o fulano fez não é legal, não gostei, achei ruim, e aí, de repente, vira aquela, vamos dizer, aquela turba atacando a pessoa porque não pode criticar um político X. É uma turba que tá contra ela própria, né? Porque aquele político tendo oposição, ele pode ser até do jeito que essa pessoa imaginou. Não tendo oposição, ele vai extrapolar. Então isso é algo para a gente ter na cabeça sempre. Porque se a gente não se vigia, se a gente não fica se analisando, as redes vão levando a gente, né? E num dia que a gente está mais fragilizado, ou com mais raiva, ou que te aconteceu alguma coisa, ou que ideologicamente vamos dizer, te ofenderam de alguma forma, você pode se sentir compelido a entrar nesses grupos. Então, ó, abra o olho. Político nenhum é Deus. Político nenhum é infalível. E o melhor político é aquele que sabe que tem de enfrentar uma oposição. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Já deixa aqui o seu like, compartilha, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir isso hoje. Não esquece de se inscrever no meu canal, nas minhas redes, porque tem muita novidade vindo por aí.